Existem momentos que um homem precisa de elegância, de charme, requinte e um bom hidratante para passar do sovaco. Seja bem-vindo ao mundo da língua portuguesa. Alô, nono ano, beleza, galera? A gente está trazendo para você mais uma aula de língua portuguesa aqui, o professor Mário César. Hoje a aula especial para o nono ano é a aula Cocó. Cocó. Não, você não tá enganado não, é o Cocó mesmo. Não tô dizendo que é Cocó. Aula Cocó, moço. Pessoal, hoje a gente vai falar de coerência e coesão. Gente, muitas pessoas fazem a confusão, às vezes dizem que uma coisa é sinônimo da outra, às vezes falam que uma coisa é a outra coisa e é a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, coerência é uma coisa e coesão é outra coisa. Quando você vai escrever um texto, quando você vai estruturar um texto, principalmente uma redação, você tem que saber exatamente como você vai moldar, como você vai formular essa redação. Então existem duas maneiras, são técnicas para você fazer isso. A primeira técnica a gente vai chamar de coerência. Professor Mário, o que é coerência? Por exemplo, você vai falar de vida, de amor ao próximo. É claro que quando você vai falar de amor ao próximo, você vai citar quem? O Hitler? Claro que não, cara. Quando você vai falar de amor ao próximo, você tem que falar de uma pessoa que a vida dela tenha sido ligada ao amor ao próximo. Quando eu falo de amor ao próximo e trago a essa mensagem uma imagem de uma pessoa como o Hitler, que ocupou o lugar dos maiores tiranos do século XX, essa minha fala está sendo incoerente. Então, o que é coerente e o que é incoerente? Vamos lá. Coerente ou coerência vem do grego. De novo, professor Mário? Olha, a língua portuguesa é uma língua latina. E o latim, ele tem profusões. Olha que palavra bonita, cara. Para você dizer para sua namorada. Você olha assim para ela. Fala, amor. Quero te falar uma coisa linda. Fala, amor. Profusões. Eu pensei que era caixa de chocolate. Gente, então, o que você tem que pensar é que a língua portuguesa, ela é uma língua latina, ela nasce no sul da Itália, no Lácio. O Lácio teve influências da Grécia. Então, por isso que mais de 80% do que é falado na língua portuguesa vem do grego. A palavra coerência é uma palavra grega que significa andar no mesmo caminho. Por isso que tem a palavra correr, porque vem de coerência. Coerrer, coerência, correr, coerência. Andar no mesmo caminho, ir para o mesmo caminho. Ser coerente é uma pessoa que age da mesma maneira o tempo todo, e eu não estou falando que as pessoas não podem mudar de opinião, não estou falando nada disso. Eu estou falando é que em pontos específicos da vida, essa pessoa ela tem sempre o mesmo pensamento. Ela pensa exatamente como ela pensou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. Ela tem o mesmo discurso. Quando a gente fica incoerente, a gente fica meio hipócrita. O que é coerência textual? A coerência textual é quando o texto está harmonioso, cara. É quando o texto está escrito de uma forma em que a pessoa que está lendo o seu texto possa entender a mensagem que você está passando e possa entender de maneira mais clara possível. A coerência é uma parte muito importante da sua redação. Porque não adianta você ter um vocabulário muito profundo, não adianta você ter tantos conhecimentos gramaticais se você não sabe se comunicar. Você tem que saber se comunicar, falar com as pessoas, falar direito. Então, o Chacrinha dizia, quem não se comunica se trumbica. Você tem que falar de uma maneira que as pessoas entendam o que você está falando. Na escrita isso é bem mais difícil.
Como é que a gente vai fazer isso na coerência? Anota aí os dados que você precisa saber para um texto bem coerente. Primeiro lugar, você precisa escrever um texto coerente com aquilo que a primeira frase diz. Gente, a primeira frase de uma redação a gente vai chamar de tópico frasal. O corretor do Enem, por exemplo, se deixar passar uma redação em que a primeira frase, digamos que a redação seja sobre a economia do Brasil, e a primeira frase seja o Brasil... Eu dei essa frase lá na aula do 9º ano, sobre coesão e coerência. A primeira frase seja: o Brasil é um país viável economicamente. Se essa é a primeira frase, toda a redação tem que concordar com esta frase, porque esta frase é o tópico frasal. É o tópico frasal. É como se fosse a lead da redação. Aliás, a palavra lead vem do inglês. Lead significa liderar, ir na frente, encabeçar. Lead. Por isso que no Brasil a gente tem a palavra líder. Só que em português a palavra lead ficou lead, né? Que é aquele pequeno texto que faz um prenúncio do que é a notícia, né? Isso nos textos jornalísticos. Talvez na crônica argumentativa policial também aconteça muito isso, na crônica esportiva, nas revistas. Então, vamos lá. A coerência é um fator primordial. Você precisa trazer informações baseadas naquilo que você está pesquisando e que tem a ver com o tema e que tem a ver com o tópico frasal. Um outro ponto para você aprofundar a coerência é não misturar ideias. Você não precisa repetir pelo menos mais de 2 vezes a mesma coisa. Você não precisa repetir mais de 2 vezes a mesma coisa. Embora seja meio pleonástico o que eu estou falando aqui, mas repetir já é um pleonasmo, mas o que eu estou querendo dizer é que você não precisa dar um argumento e no meio de um outro parágrafo dar um argumento para reforçar aquele argumento que você já tinha dado e depois dar um argumento para reforçar de novo o argumento que você já tinha reforçado. Não precisa. Você também precisa ter confiança que a pessoa que vai ler o que você vai escrever vai ver em você credibilidade. Outra parte da redação é a coesão. A coesão é a ligação dos argumentos. Cara, um texto que tem coesão, ele é muito mais valorizado. E existem dois tipos de coesão. Vamos falar primeiro da coesão referencial. Para isso, amigo, você precisa estudar um pouco de figuras de linguagem. Quando eu falo uma coisa aqui e lá na frente eu uso alguma palavra, ou eu uso um termo, ou eu uso uma locução para se referir a isso aqui que eu já falei, eu estou fazendo uma coesão referencial. Tem um exemplo aí, professor? Meu tio mora no Japão. Há 10 anos não o vejo. Aquele lugar é muito distante. Nós temos aí 2 coesões referenciais. A primeira, quando eu digo, meu tio mora no Japão, e na segunda frase eu digo, há 10 anos que eu não o vejo, esse o é um pronome oblíquo, masculino, átono, que aponta para a palavra tio. Há 10 anos que eu não o vejo, Quem é esse o? É o meu tio. Eu não preciso repetir a palavra tio. O o já indica de quem eu estou falando. A mesma coisa quando acontece na outra frase, quando é falado assim, aquele lugar é muito longe. Que lugar é muito longe? O Japão. Aquele país é muito longe, aquela nação é muito longe. A distância para chegar lá é uma distância muito grande. É o Japão. Eu não preciso repetir, ei. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coesão referencial.
Agora, às vezes a coesão referencial não está no texto e eu estou me referindo a algo e eu vou citar a mesma frase, ou pelo menos quase a mesma frase que eu citei na aula de ontem sobre coesão e coerência do 9º ano. Meu tio veio da Alemanha. Ele veio em 45. Aquele era um péssimo momento. A nossa nação sofre muito. Então vamos lá. Quando eu digo que o meu tio está lá na Alemanha, até aí tá tudo bem, é uma frase fechada. Mas quando eu digo que foi em 45, cara, liga aí, Alemanha, 45, você que estuda história com a tia Claudiane já aprendeu. Alemanha, 45, que contexto você está pensando aí? Alemanha, 45, que contexto você está pensando? Final da Segunda Guerra Mundial. Mas, peraí, não estava na frase. Como que eu sei? Porque a coesão referencial também aponta um conhecimento de mundo. A pessoa que vai ler o meu texto precisa ter um conhecimento. Aquele foi um mau momento, aquele momento era muito ruim. Que momento? 45, Alemanha? Gente, a Alemanha perdeu a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra. Teve que pagar dívidas depois de um tratado e de um acordo. Qual é o contexto em que eu coloco essa frase? Da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, mas não está na frase, não está fazendo referência. Está sim. Não está fazendo referência explícita, mas é uma referência implícita, é uma referência histórica. Então eu tenho aí uma coesão referencial histórica. Tá dando para entender, gente? O que é referência, o que é coesão? A coerência a gente já entendeu. A coerência é quando o texto está harmonioso. O texto está bem emaranhado, está bem amarrado. O texto está bom, o texto tem dados aqui e o texto reforça coisas, mas não fica repetindo as informações, porque eu tenho que entender que o meu leitor tem que ler, mas ele tem que partir para novas informações dentro desse texto. E a coesão referencial é essa coesão em que eu faço referência de coisas que estão no texto ou que estão na cabeça do leitor. Agora eu também tenho a coesão sequencial. A coesão sequencial, cara, que fala de sequência, Lógico. é aquela coesão em que eu vou usar as orações subordinadas, ou as conjunções, ou as preposições, ou qualquer conectivo, eu vou usar conectivos, vou conectar coisas para que eu vou conectar uma oração a outra para que haja compreensão. Vou lhe dar um exemplo. Estamos sem dinheiro. Contudo, o banco nos emprestou. Olha aí, cara. Estamos sem dinheiro é apenas uma oração. Estamos, um verbo. Estamos sem dinheiro. Contudo, meu amigo, é uma conjunção adversativa. Ou seja, é uma conjunção que me diz uma coisa contrária à outra. Quando eu falo contudo, vai ser contrário à primeira coisa que eu falei. Estamos sem dinheiro, contudo, apesar de, o banco nos emprestou. Apesar de estar sem dinheiro, mesmo estando sem dinheiro, o banco nos emprestou. Só que se eu usar mesmo, ou então se eu usar ainda que, aí já não é mais adversativa, aí é concessivo, mas é outra história. Eu só quero que você saiba que, contudo, no entanto, apesar de, mesmo que, ainda que, são conjunções, são conectivos que ligam uma oração a outra. E quando você usa isso, cara, o teu texto fica bonito, cara, o teu texto fica massa, o teu texto fica legal, dá prazer de ler o teu texto, ele não fica pobre. Já pensou você falando assim, ó, ela é muito linda, sobretudo o seu olhar. Cara, fica muito massa. Quando a pessoa que vai ler o teu texto já tem uma expectativa de um bom texto. Então, é uma aula bem rápida de hoje. Então, ó, coerência, amarrar o texto, trazer informações, ligar coisas, não repetir as informações, deixar o texto leve, mesmo que ele seja grande, mas deixa o texto leve, legal para a gente ler. Segundo ponto, coesão. Referencial, as referências que estão no que você falou no texto, no que você escreveu, ou então no conhecimento do leitor. Se você disser assim, ó, a cidade maravilhosa me faz tão feliz, o leitor vai lembrar de quê? Exatamente, cara, Rio de Janeiro. O rei do futebol é um grande nome mundial. Você vai lembrar de quê? Pelé, exatamente. Então, a pessoa que está lendo
tem que fazer uma reflexão e pensar no que você falou. Tem uma música que eu quero que vocês ouçam. Eu vou deixar aqui o link de uma banda chamada Secos e Molhados e o nome da música é Rosa de Hiroshima. E vocês vão me dizer a que a palavra Rosa de Hiroshima está fazendo referência. O texto é do Vinícius de Moraes. É um clássico dos anos 70, é de um disco da banda Secos e Molhados, gravado em 73, que eu quero muito que você ouça, para que você tenha conhecimento de cultura e saber que o mundo não é só o que existe hoje. O mundo é o que existe hoje, mas é fruto de muitas coisas que a gente não tem mais hoje. Quero que Deus abençoe a sua vida, coerência e coesão. É a aula Cocó. Deus abençoe.